O mundo todo aprendeu que a tecnologia é um pilar essencial da nossa sociedade e que as evoluções não vão parar tão cedo. Entendemos também que é preciso nunca parar de aprender e coaprender para fazermos a História Tech acontecer. E é aí que nós entramos. Somos a DIO, uma startup brasileira apaixonada em transformar vidas através de educação em tecnologia de qualidade. Conectados com mais de 121 empresas globais referências, já distribuímos um número inacreditável de mais de 3.350.000 bolsas de estudos e impactamos mais de 16 milhões de pessoas. Uma comunidade vibrante, acelerando para mudar o futuro do Brasil e do mundo. São mais de 4.025 campos acadêmicos conectados. Ou seja, são muitos, mas muitos talentos técnicos evoluindo e potencializando a carreira junto com a gente. Mais de 150 parcerias com ONGs e instituições, mais de 4.400 embaixadores, mais de 11.500 professores de instituições de ensino parceiras, para termos o orgulho de dizer que somos mais de 1.770.000 estudantes e profissionais de tecnologia no geral. Somos uma nação tech. Já são mais de 150.000 graduações em nossos programas, 7 milhões de cursos concluídos em mais de 71 milhões de experiências educacionais realizadas. Somos um dos maiores ecossistemas para profissionais tech, e foi esse impacto que nos levou a lugares ainda maiores. Fomos premiados como Technology Pioneers 2023 pelo World Economic Forum. Uma das 100 empresas do mundo selecionadas para participar de fóruns e debates sobre o futuro do nosso planeta. Nosso sangue é brazuca, mas nosso impacto já alcançou o globo. Dubai, Irlanda, Estados Unidos, Portugal, América Latina, China, Fórum Econômico de Davos. Esses são alguns dos lugares que a DIO já deixou a sua marca, fazendo parte e conectando profissionais com as empresas mais inovadoras do mundo. Essa é a nossa missão e não vamos parar. Então vamos juntos nessa? DIO, make the change. Olá pessoal, sejam todos bem-vindos e bem-vindas a esse bate-papo que a gente vai falar muito sobre empregabilidade na área de tecnologia. Eu sou o Haru, estou aqui com 3 convidadas mega especiais que fazem parte aqui do ecossistema da DIO. E antes de passar para elas, eu quero me apresentar para vocês. Sou head aqui da área de Ecosystem e de Social Impact da DIO, cuido aqui do nosso ecossistema, também da nossa comunidade de embaixadores, que é o Campus Expert, e vou ser o host hoje aqui desse bate-papo, e busco aqui trazer um pouco mais também de como você pode, de alguma forma, acelerar sua carreira em tecnologia e principalmente aproveitar as oportunidades aqui na nossa plataforma. Me audiodescrevendo, eu estou de camiseta preta, eu sou descendente de asiáticos, estou de óculos aqui e também o meu cabelo é preto e liso, estou com fone de ouvido também. E depois eu passo aqui para as nossas convidadas. Antes eu quero só te trazer um pouco do contexto que a gente vai trabalhar aqui nessa live. Estamos com uma super iniciativa juntamente da Vanad, que é um bootcamp de .NET com IA, focado em você dar os seus primeiros passos e principalmente você entender um pouco mais sobre as possibilidades que a inteligência artificial pode trazer para a sua carreira. E o nosso bate-papo de hoje ele vai ser muito focado em te inspirar a dar esses passos, trazendo aqui a trajetória de pessoas que já estão no mercado e principalmente as oportunidades que você vai encontrar, não somente nesse bootcamp, mas aqui na comunidade da DIO. Especificamente sobre esse bootcamp, ele está sendo construído junto com a Vanad, com muito carinho, para que você possa realmente ter uma trilha intensiva e imersiva em .NET com inteligência artificial. São mais de 12 mil bolsas de estudo para esse programa, e a gente já tem mais de 10 mil bolsas distribuídas. Então, se você está assistindo, não deixe para depois, faça a sua inscrição no Bootcamp e aproveite essa oportunidade que a DIO, juntamente com a Vanad, está disponibilizando para você que faz parte aqui da nossa comunidade. E o ponto principal é que a gente vai trabalhar .NET, mas com inteligência artificial. Você não somente vai ter uma bagagem técnica, você vai ter uma série de desafios de projeto, uma série de desafios de código para você conseguir aí não somente aprender a parte teórica, mas também prática, uma das habilidades mais essenciais para você se destacar no mercado de tecnologia como um todo. E o nosso bate-papo de hoje vai ser justamente para falar um pouco mais de como a inteligência artificial, como o mercado de tecnologia tem uma série de oportunidades para você que está assistindo a gente aqui, para que você possa não somente aproveitar, mas se destacar e decolar sua carreira na área de tech. Vou passar aqui para as convidadas de hoje, quero começar primeiro aqui com a Ana Paula.
Ana, obrigado por ter topado o convite. Queria te convidar para você se apresentar, falar um pouquinho do que você faz e principalmente contar um pouquinho da sua trajetória. A gente também vai fazer um bate-papo muito focado nela, mas se apresenta aqui para o pessoal que está assistindo a gente. Perfeito, gente. Obrigada pelo convite. Eu fico bastante honrada de contar um pouquinho aqui a minha história. Bom, eu sou a Ana, eu tenho 48 anos. Vou me autodescrever primeiro. Eu sou branca, tenho os cabelos loiros, médios, cabelos médios, eu uso óculos. Bem, como falei, eu tenho 48 anos e eu trabalhei por 28 anos na área de finanças, né? Então, é interessante, né? A gente está falando de tecnologia, mas eu sou uma pessoa que construiu a carreira em cima de finanças. Eu sou formada em estatística, né? Trabalhei bastante tempo com isso, né? Com a atuária, ciências atuariais. Eu trabalhei sempre em seguradoras, é um mercado onde eu comecei como estagiária em 1997, e trabalho até hoje numa resseguradora, né? E por que eu estou aqui para falar de tecnologia, né? Com 48 anos e 28 anos de experiência na área de finanças, um belo dia o meu presidente acordou com vontade de mexer um pouquinho nas coisas por aqui pela empresa. Ele me chamou na sala dele e falou: Ana, você tem um perfil de mudança, você tem um perfil arrojado, que topa assumir riscos, tem coragem de mudar, e eu acho que a nossa área de tecnologia está precisando de uma repaginada, né? E, cara, assim, você sempre... Eu construí a área de dados do zero aqui na companhia, então já foi um primeiro flerte com a tecnologia que eu tive, né? Eu como estatística de formação, trabalhando em finanças, acho que eu sempre flertei um pouquinho com a tecnologia, e ele me convidou para ser a CIO da companhia, né? Eu vou falar para vocês, assim, que no início foi, né, um pouquinho assim, nossa, mas vou sair completamente da minha zona de conforto, mas depois eu tô adorando, né, tá sendo super enriquecedor para mim. E o que eu percebi, né, o meu olhar de finanças desses 28 anos aí, conjugado com a tecnologia e com o negócio, né? Acho que eu tô conseguindo transformar a tecnologia numa grande habilitadora de negócio, que é o papel da tecnologia, né? Tecnologia não são só sistemas, ferramentas, enfim. É liberar as áreas de negócio e as demais áreas para atuarem nas suas áreas, fazendo com que os processos sejam automáticos, trazendo facilidade. Acho que a gente está na era da inteligência artificial, melhorando os processos, né? Enfim, acho que esse tem sido um pouquinho o meu papel aqui, né? Perfeito, Ana. Obrigado por ter topado o convite. Agora eu queria passar para a Lúcia, da Microsoft, parceira também de longa data aqui da nossa comunidade. Com certeza vocês já viram a Lúcia por aqui. Lúcia, obrigado por ter topado o convite, também da Microsoft. Pessoal, bom dia, Paty, Ana Paula, Haru. É um prazer estar aqui com vocês. Vou fazer minha audiodescrição. Eu sou uma mulher branca, loira, eu tenho franja recentemente cortada, ainda estou me acostumando com ela. Eu uso óculos e eu estou vestindo uma camisa de manga curta da cor cinza. Bom, me apresentando aqui para vocês, eu sou diretora de capacitação em inteligência artificial dentro de uma área da Microsoft que chama-se Microsoft Elevate. Essa área acabou de ser lançada, ela é super nova, é uma evolução da área de filantropia da Microsoft. Então, por mais de 10 anos, a gente teve uma área que se chamava Microsoft Philanthropies, que agora evoluiu para uma área que chama Microsoft Elevate. Isso significa que eu faço todos os investimentos de impacto social da Microsoft aqui no Brasil. E os nossos investimentos de impacto social são focados em empoderar as pessoas com tecnologia para que as pessoas possam acessar melhores oportunidades econômicas, para que a gente possa ter um mercado de TI mais fortalecido, mais inclusivo e para que mais e mais pessoas possam aproveitar desse mercado em plena expansão para conseguir seu primeiro emprego, para conseguir um emprego mais bacana ou um aumento salarial. Então, a área de TI realmente é uma indústria extremamente promissora, com muitos empregos, com muitas oportunidades, e a gente quer trabalhar para conseguir capacitar o brasileiro para que ele possa aproveitar todas essas oportunidades em sua plenitude. Maravilha, Lúcia. Obrigado por ter topado o convite de estar junto aqui da gente hoje.
Paty, se apresenta também, fala um pouquinho do que você vem fazendo na Vanad. Vocês também são parceiros aqui de longa data, aqui da DIO, mais de 170 mil bolsas distribuídas junto com a Vanad em 5, 6 anos de parceria. Obrigado demais por ter topado estar aqui junto com a gente. Que legal, né, Haru, quando você traz esses números aí, se deu spoiler, eu ia falar desses números aí, porque eu tenho super orgulho dessas bolsas que nós distribuímos aí em parceria com vocês, em parceria aí com o time da Microsoft também. Bom, eu sou Paty Vallone, responsável por cidadania corporativa e diversidade e inclusão aqui na Vanad do Brasil. Faço parte também do Comitê de Impacto Social do Fórum de Empresas e Direitos LGBTQI no Brasil, e sou fundadora da ONG Resgatando Amor, que reabilita animais por meio da adoção. Eu sou uma mulher branca de 41 anos, uso óculos redondos, coloridos, tenho cabelo marrom, queria que fosse ruivo, né? Dá uma pintadinha, mas por enquanto ainda não cheguei, né, nesse nível de ruivo que eu gostaria, mas está ali debaixo do ombro. Estou hoje com uma blusa preta e com um brinco prateado. E se você não conhece a Vanad, convido vocês aí para entrar no link, que eu espero que o pessoal vá compartilhar aí com vocês, para conhecerem o nosso programa, o nosso bootcamp, junto com o time da Digital Innovation One, e para conhecerem também as oportunidades que a gente está trazendo para você se conectar mais com o mundo da tecnologia e, quem sabe, isso ser uma oportunidade aí de empregabilidade. Perfeito, Paty. E agora, pessoal, eu queria trazer a Ana Paula para ela falar um pouquinho desse processo de migração de carreira que ela passou. A gente tem milhares de pessoas aqui na nossa comunidade que estão em uma carreira, estão trabalhando em determinado setor da economia, em determinada função, e tem esse sonho de um dia trabalhar com tecnologia, de um dia ser uma pessoa programadora e, principalmente, poder aproveitar todo esse universo incrível de oportunidades que você tem com a inteligência artificial. Queria convidar a Ana, para você falar um pouquinho de como foi esse processo de migração de carreira que você passou. Você já falou um pouquinho, né, de migrar de uma área que também é exatas, mas da área de estatística, para começar a trabalhar com tecnologia. Você deu um spoiler de como foi esse desafio, que foi um desafio interno, mas queria que você comentasse um pouquinho de como foi passar por esse processo depois de um tempo de carreira e quais as dificuldades que você teve ao longo dessa jornada. Legal. Eu dei um pouquinho de spoiler na hora que eu me apresentei, porque acho que faz um pouquinho até parte para explicar por que eu estou aqui, né? Então, assim, como eu disse lá atrás, a estatística, ela tem muita relação com a tecnologia, mas não com a tecnologia que eu estou vivendo hoje, né? Eu fui programadora lá na faculdade, enfim, na minha carreira inteira, eu sempre trabalhei um pouquinho com programação, mas, assim, eu nunca me imaginei, se perguntassem para a Ana lá de 35, 38, eu nunca me imaginei sentada na posição de CIO, que é a maior cadeira da tecnologia, né? E na verdade, eu já entrei nela. Então, acho que o desafio, ele toma uma proporção grande, né? Então, como foi assim? Quando o meu presidente me chamou para falar, né, que eu iria para essa cadeira, eu entendi que eu teria que pegar toda a minha bagagem dos 28 anos que eu tenho aí de estrada e pegar o que eu poderia adicionar na tecnologia, e mais, né? Acho que quando a gente fala desse desafio de migração de carreira, no meu caso, era pensar assim, meu Deus, eu tô aqui na minha zona de conforto, 28 anos nessa estrada, eu conheço o que eu faço muito bem, eu sou uma boa fazedora e uma boa crítica desse assunto, eu vou migrar para a tecnologia onde eu não entendo, né, dos bit bytes. Como é que isso vai ser, né? E aí eu me recolhi para um pedaço assim, não, mas peraí, Ana, ele te trouxe porque você tem outras características que podem adicionar e somar o que você ainda pode aprender. Não é porque eu tenho 48 anos, 28 anos de estrada que eu não posso aprender, eu continuo aprendendo. Eu brinco que a gente só para de aprender no momento que a gente dá o último suspiro, né? Quando a gente vai embora, quando a gente faz a passagem mesmo. Até lá a gente tem que ter coragem para encarar esse novo, né? E eu acho que a gente precisa olhar para as nossas melhores qualidades e olhar para o mundo da tecnologia e ver por onde que a gente pode ajudar. E aí, trazendo aqui para o meu mundo, né? Negócios e tecnologia, e aí eu trabalho numa resseguradora, né? Então a gente está falando dos nossos comerciais que vendem o resseguro, que é o seguro do seguro, né? Como que a tecnologia pode ajudar no processo deles para tornar o trabalho mais escalável, mais eficiente? E acho que é um pouquinho dessa visão de uma pessoa que veio da financeira, onde custo é uma variável muito importante. Como que eu adiciono esse meu conhecimento aqui na tecnologia? Como eu ajudo a área de negócio a ser escalável e eficiente, que ela possa atuar mais estrategicamente usando a tecnologia, né? Acho que é mais um pouquinho isso. E assim, eu venho conversando com muitas pessoas sobre isso, porque
é interessante, né? Uma mulher, a gente não pode deixar de falar sobre isso, né? Uma mulher numa carreira que é basicamente masculina, né? Eu fui há pouco tempo num fórum de inteligência artificial que uma provedora de nuvem fez, e eu juro para vocês, eu contei nessa mão aqui a quantidade de mulheres. Era um evento só para CIOs, estava aqui, na mão, a quantidade de mulheres sentadas nessas cadeiras, né? E é muito importante que a gente conquiste esses espaços, e eu me sinto muito feliz até de ter conquistado esse espaço com a carreira feita em outra área, na área de finanças, né? E eu também devo muito ao meu presidente, que é bastante visionário, né? Me viu nessa cadeira e tá funcionando, né? Ana, eu queria que você desse uma dica, um conselho para as mulheres que estão assistindo a gente, que muitas vezes acabam se sentindo inseguras para dar esse passo da transição de carreira, que muitas vezes a transição de carreira ela envolve você sair de um emprego, não foi o seu caso, né? Mas muitas vezes a pessoa ela vai ter que trocar de empresa, ela vai ter que buscar uma oportunidade em outro lugar, caso ela não tenha, como você teve, uma oportunidade interna. Qual dica que você dá para essas mulheres, mas principalmente as dicas de estudo também, de como você conseguiu correr atrás, porque você teve uma bagagem em estatística, você teve um contato com programação, como você falou, mas a tecnologia ela muda todos os dias. Qual dica você daria também de estudo para o pessoal? O primeiro é ter coragem, né? A gente precisa ter coragem e querer dar esse passo, sabe? De novo, nunca é tarde para recomeçar, para começar e para aprender, né? No meu caso, o que eu fiz? Bom, eu tenho um time de gerentes com várias disciplinas. Eu entendi que eu não ia poder chegar no Bitbyte. No meu caso, eu não tenho como. Porém, eu tinha que trazer o que eu sei, a estratégia, né? E olhar o mundo deles e tentar aprender a 10 mil pés para poder discutir, né? Então, primeiro, eu fui humilde de falar assim, pessoal, eu não entendo do Bitbyte, vocês vão ter que me explicar. Então, perguntar muito, não ter vergonha de mostrar que você não sabe, porque eu não sei mesmo, né? Procurar ler. E hoje a gente está na era do ChatGPT, das outras IAs, do Grok, enfim, de todas as IAs aí que existem. Bate papo com ela, a gente bate papo para perguntar como é que tá meu signo hoje, né? Vamos perguntar as coisas que a gente precisa aprender. E eu lembro que quando eu recebi esse convite, eu fui no ChatGPT e falei assim, me ajude a entender como funciona uma área de tecnologia. E aí começou, agora me explique o que a área de segurança faz, o que a área de sistemas faz, o que precisa ter um Help Desk para ser eficiente. E eu fui construindo o meu aprendizado aí. Eu quero fazer algumas certificações, porque é muito do meu estilo, gostar de estudar a fundo. Eu ainda não sei qual a área que eu gosto muito, além de dados, né? Dados é um pouco também do meu DNA, né? Mas eu estou muito interessada nessa área de IA, procurar cursos para me especializar. E assim, a gente está aqui falando do Bootcamp, é uma oportunidade ímpar que as mulheres, enfim, as pessoas têm de começar, né? Dar o primeiro passo nessa mudança. E Ana, você como uma pessoa que passou por essa transição de carreira, o que você espera do mercado de tecnologia nos próximos anos? Porque como a gente falou, né? Muda todos os dias. Qual que é a sua visão, assim, dos próximos anos que a gente vai ter no mercado de tech? Eu tenho estudado muito isso, porque uma das missões que eu recebi foi realmente acabar um pouco com o débito técnico que a gente tem na nossa área de tecnologia. A gente sabe que tecnologia é investimento, aí eu puxo a Ana de finanças, né? E o investimento ele precisa ter retorno, né? Então eu vejo a gente tá num hype gigante de inteligência artificial, a gente precisa escalar, porque a gente aqui dentro fala muito sobre licenças estratégicas, né? A empresa ela tem licença para existir, licença para competir, licença para vencer. O que é isso, né? Tem licenças que são para existir, que todas as empresas do seu ramo precisam ter, né? A IA daqui a pouco vai ser uma licença para existir. Então, as empresas que ainda não foram buscar como a IA pode ajudar nos seus processos, elas precisam correr. Porque daqui a pouco não vai ser diferencial a empresa que tem IA para escalar um processo. Vai ser essencial. A empresa que não tiver não vai conseguir existir, né? Eu tenho lido muitos estudos sobre o tempo de vida das empresas, né? E sobre quando elas precisam decidir quando inovar e como inovar. As empresas que perderem esse momento, né, da inovação, elas acabam não tendo mais dinheiro para inovar quando o seu lucro começa a cair, porque ela não entrou com as licenças para existir, como, por exemplo, a IA, né? Então, eu vejo um mercado de tecnologia evoluindo a galope, e as empresas tendo que correr bastante atrás também, né? E profissionais
também no mercado, e é uma coisa até que agora, como tecnologia, eu vejo, eu tenho algumas vagas e que eu não estou conseguindo pessoas para trabalhar nelas, porque as pessoas que existem especializadas em determinados assuntos já estão empregadas. Por exemplo, a área de segurança é uma área que não tem muitos profissionais, a própria área de inteligência artificial não tem muitos profissionais, e a demanda no mercado está enorme. Então, a gente precisa de gente especializada, né? E a gente precisa também de investimento. Acho que é um pouco isso. Perfeito, Ana. E agora passando para a Lúcia. Lúcia, a gente falou um pouco sobre o mercado. Você tem uma visão muito bacana sobre o mercado por estar liderando esse movimento de capacitação em inteligência artificial aqui no Brasil. Queria que você trouxesse para quem está assistindo a gente quais são os principais desafios que um talento que vai entrar na área de tecnologia ele vai enfrentar hoje no mercado. Excelente pergunta, Haru. Eu acho que para quem está entrando no mercado, por todos os motivos que a Ana Paula falou, o mercado que está acelerado, as empresas que não estão revisitando seus processos e olhando o impacto da IA nos seus negócios e de dados já está atrasada. Então, existe um senso de urgência no mercado que faz com que as empresas estejam contratando, que a demanda esteja existindo, mas, ao mesmo tempo, as empresas querem contratar pessoas que têm experiência, pessoas que conseguem já chegar jogando, já chegar construindo, já chegar implementando. E isso pode representar um desafio para quem está iniciando nessa carreira de tecnologia. Então, o que eu busco orientar para as pessoas é que você que está entrando aí no mercado de tecnologia, que está buscando se capacitar, que está buscando construir aí o seu currículo, tem alguns cursos, algumas certificações, eu diria para buscar ter coisas concretas e práticas e implementadas, além de somente o curso. E eu acho que a DIO é muito boa nesse sentido, porque os cursos da DIO trazem sempre projetos práticos, trazem experiência, então não é só um aprendizado teórico, um aprendizado passivo, né, que a gente chama. Os cursos da DIO trazem um aprendizado muito ativo, né, trazem projetos mão na massa, trazem realmente aquela experiência de poder implementar uma solução, de poder rodar um código, de poder resolver um problema de negócio. E eu acho que isso, né, essa parte prática, essa experiência prática, ela não só acontece em bootcamps, por exemplo, como os da DIO, mas ela pode acontecer das mais variadas formas, né, que a gente possa imaginar. Então, se a gente olhar para os nossos familiares, para os nossos amigos, a gente vai ver e identificar desafios que a gente pode doar o nosso tempo, executar um projeto, seja, né, criar um site para um amigo, automatizar um processo para aquela empresa da sua tia, ou seja, resolver um problema seu, né, automatizar alguma coisa na sua vida. Então, eu acho que trazer esses projetos práticos não só vai te trazer mais experiência que vai te ajudar no trabalho em si, mas também na hora de uma entrevista, por exemplo, você vai poder contar um caso prático. Quando eu tentei implementar X coisa, ou quando eu criei X projeto, eu enfrentei tal desafio, eu busquei tal solução. Então, isso traz já um diferencial na hora que você vai fazer uma entrevista. Então, eu acho que buscar, né, essa experiência prática é a melhor dica que eu tenho para quem está aí buscando entrar na área de tecnologia. Lúcia, a gente sabe que a habilidade técnica é muito importante, essa questão dos projetos práticos, como você falou, é essencial para quem ainda não tem a experiência prática para poder entrar no mercado, mas queria que você falasse também da sua visão e da visão da Microsoft em relação a soft skills, porque para você entender como utilizar a inteligência artificial, você precisa ter uma série de soft skills que vão te levar a construir, por exemplo, um projeto, quando você estiver no mercado e você construir uma solução que seja válida para a empresa que você estiver trabalhando. Na sua visão, além dessas hard skills, além da inteligência artificial, qual é a melhor forma da pessoa que está assistindo a gente hoje preparar soft skills para também entrar no mercado de trabalho? Excelente pergunta, Haru, excelente pergunta, porque, de fato, as soft skills, né, as habilidades comportamentais, elas têm ganhado cada vez mais em tempos de IA, né, é muito curioso como
o que tem sido um divisor de águas e que tem sido, né, um fator de decisão na hora de contratar uma pessoa ou não, tem sido muito a questão das habilidades comportamentais. E por quê? Porque as habilidades técnicas, muitas vezes, elas são mais fáceis de você adquirir. Você estuda, você se informa, você lê, você testa e você consegue. Mas as habilidades comportamentais, se você não tem essas habilidades, você pode não desenvolver e não conseguir completar um projeto porque você não sabe colaborar, porque você não sabe se comunicar efetivamente, porque você não tem resiliência, porque você não tem adaptabilidade. Então, essas questões são realmente muito importantes no mundo onde onde colaborar com outros seres humanos se torna cada vez mais importante para a gente conseguir atingir os objetivos que a gente tem. E aí eu queria trazer aqui dados de uma pesquisa que se chama O Futuro do Trabalho. Essa pesquisa foi feita pelo Fórum Econômico Mundial e buscou analisar justamente, né, quais são as principais tendências. E dentro das questões de habilidades comportamentais, a gente tem uma lista, né? Essa pesquisa trouxe uma lista de quais são as habilidades mais requeridas. E elas são, em primeiro lugar, comunicação e colaboração. Então, justamente a habilidade de você conseguir comunicar claramente o que você quer, qual é o seu objetivo, como você acha que o outro pode te ajudar, como você pode ajudar o outro, né? Então, ter essa habilidade de colaboração, conseguir determinar o papel de cada um, como vocês vão juntos chegar a esse objetivo em comum. Então, todas essas questões, né, das relações humanas entram como primeiro lugar e o mais importante da gente desenvolver. Em segundo lugar, resiliência e adaptabilidade. Então, o que isso significa? Eu acho que a Ana Paula pode falar muito sobre isso, justamente porque ela passou por esse desafio grande, né? Então, adaptabilidade, e aí pegando um pouco o exemplo dela, o CEO dela chegou para ela e falou, olha, agora eu gostaria que você, né, assumisse esse novo desafio. É claro que isso necessitou que ela se adaptasse. Não seria a mesma Ana Paula que estaria assumindo esse novo desafio. É uma Ana Paula um pouco diferente. Então, como que ela se adaptou a isso, né? Quais foram as necessidades de mudança que ela teve que olhar e enfrentar? Então, muitas vezes nós, seres humanos, nós gostamos muito do conhecido. Nós gostamos de fazer o que a gente sabe fazer. A gente gosta de estar na zona de conforto e isso é normal. Isso não é nenhum demérito, né? Isso é uma coisa realmente do nosso DNA, de sobrevivência da nossa espécie, né? A gente tem o mesmo DNA ali do caçador-coletor de 10 mil anos atrás. Então, é natural que a gente não queira assumir risco, porque o risco, né, para nós, ele entra como um risco à nossa sobrevivência, ao nosso emprego. Mas, ao mesmo tempo, muitas vezes, o maior risco é não se adaptar, é não mudar, é permanecer onde você está. No mercado como hoje, a zona de conforto, ela não é positiva, ela é algo que muitas vezes te impede de evoluir. Então, se adaptar é realmente muito importante. E a adaptação, ela vem muito casada com a resiliência. E o que é a resiliência? A resiliência é você conseguir se modificar e se adaptar e resistir dentro de processos que muitas vezes são desafiadores. Então, você fez um projeto, não deu certo, não conseguiu o resultado que você queria, vamos olhar para o que foi bom, para o que não foi tão bom, para por que você não conseguiu chegar nesse objetivo e vamos tentar de novo, né? Então, não vamos desistir, vamos entender por que não funcionou e vamos buscar fazer de outra forma, com uma postura positiva, né? Com a capacidade realmente de flexibilizar e de se reinventar. Então, esse é um item muito importante. E o terceiro item mencionado nessa pesquisa sobre habilidades comportamentais é o que eu acho que, assim, tende a virar o primeiro, é o pensamento crítico e analítico. Então, em tempos de IA, né, onde a IA traz um universo de informações para a gente, o pensamento crítico se torna extremamente importante. Porque todo mundo consegue fazer um prompt, né? Idealmente, né, um prompt é uma coisa simples, mas o diferencial vai vir em como você analisa e como você processa aquela informação. E o pensamento crítico, ele é muito importante para a gente não sair aceitando qualquer coisa que a IA fala para a gente.
A gente tem que analisar. É isso que eu quero? Isso faz sentido? Qual é a fonte dessa informação? Essa informação é recente ou ela é antiga? Ela representa, de fato, aquilo que eu estou querendo enxergar, aquilo que eu estou querendo analisar em termos de informação? Então, isso é realmente muito, muito importante. E aí, a última é aprendizado contínuo, que eu acho que dentro de tecnologia é extremamente importante. A tecnologia vai mudar. Essa é a única certeza que a gente tem sobre tecnologia, vai mudar, vai surgir uma coisa nova que você vai ter que aprender. Então, você aí, profissional de tecnologia, ou quem está interessado em ingressar na tecnologia, saiba que se você está iniciando a sua jornada, é só o início, a sua jornada não tem fim. Você nunca vai terminar a sua jornada de aprendizagem em tecnologia, vai ter sempre uma coisa nova que você vai ter que aprender. Então, é importante que a gente também aproveite e encontre prazer na nossa jornada de aprendizado, porque, de fato, ela vai nos acompanhar sempre. Se eu puder colaborar com uma coisa, assim, até fazendo um paralelo, né, também da minha carreira, com toda o que eu trouxe para a tecnologia, né, que eu usei muito isso quando eu era do financeiro, né, que eu trabalhava na controladoria, que é empatia. E agora eu trouxe para a tecnologia como, né, quando eu fazia orçamento lá em finanças, eu tinha clientes, né, eu tinha todas as áreas da companhia eram meus clientes. E eu chegava para fazer orçamento com eles e muitas vezes eles queriam pedir algo ou botavam no orçamento alguma coisa que eles queriam que não necessariamente era aquilo que eles queriam. Eu precisava me colocar no lugar deles para entender o que eles precisavam, para assim, agora eu vou traduzir para esse mundo aqui. E aí, o que eu estou vendo aqui na tecnologia, eu sempre ouvi, né, uma frase que sempre me falaram muito, nem sempre o usuário sabe o que ele quer. E é verdade. E você precisa ser empático. Porque ele não entende do bit byte. Ele sabe que ele quer fazer um código que no final apareçam casas e florestas. Ele sabe que ele quer casas e florestas. Mas você precisa perguntar para ele, mas como é essa casa? Essa casa tem 2 andares, 1 andar? Mas como é essa floresta? São macieiras? São videiras? O que você quer nessa floresta? Quais são as árvores que você quer? Você precisa ter empatia de se colocar no lugar do outro para entender o que ele precisa e trazer de volta. E aí entram todas as coisas que a Lúcia falou. Entra a comunicação, que é importantíssimo, entra a resiliência, porque nem sempre, nem ele pode estar com paciência para te explicar. Ele pode falar assim, meu Deus, mas eu já disse o que eu quero. Não, calma aí, mas é porque não é suficiente para que eu possa codar o que você quer, entendeu? Entra o analítico, né? A gente não pode receber ou falar assim, não dá para fazer, sem antes, né, ter toda a análise. Então, é lidar com clientes, né? A tecnologia lida com clientes e você precisa ter os soft skills que a pessoa que faz uma venda tem. Você precisa ter todas essas habilidades quando você vai lidar com os seus clientes, né? Então, isso é bastante importante. E eu trago também lá de finanças, porque quando a gente faz um orçamento, a gente também precisa convencer as pessoas que elas precisam entregar todas essas informações para a gente, né? Perfeito, Ana. E agora passando para a Paty. Paty, a gente tem uma parceria de longa data com a Avanade, mais de 5 anos, perdão, e milhares de bolsas, onde a gente vem, de alguma forma, trabalhando a parte técnica com a nossa comunidade, mas também essas soft skills que a Lúcia e a Ana comentaram. Queria que você falasse um pouquinho do porquê que a Avanade vê vantagem em se conectar com a comunidade da DIO e o que o pessoal pode esperar das iniciativas da DIO em conjunto com a Avanade. Haru, é sempre inspirador, né? Ver esse programa ganhando força e gerando resultado aí tão expressivos, né? Para nós, na Avanade, quando a gente tem parceria, né, com DIO, Microsoft com apoio de clientes, acaba sendo também uma expressão do nosso propósito, né? Que é gerar um impacto humano genuíno por meio do poder da tecnologia, né? E o nosso compromisso, ele vai além da capacitação técnica e da capacitação focada aí nas soft skills. A gente está falando de transformação social. Então, nessa edição do Bootcamp, a gente está oferecendo as 12 mil bolsas de estudo gratuitas, mas a gente já tem quase 40 programas, né, ao longo dessa parceria, e foram mais de 170 mil bolsas de estudo distribuídos, né? E o mais importante para a gente é que são centenas de participantes já contratados ao longo dessa jornada, não só pela Avanade ou outras empresas. E dentre essas pessoas, né, estão pessoas que, assim como a Ana,
são pessoas em transição de carreira, né? Pessoas que às vezes nunca tinham considerado a tecnologia como para elas, né? Não tinham levado isso como parte da carreira delas, e que tiveram a coragem, que a Ana falou, e a humildade de refazer a sua jornada, tiveram essa curiosidade de aprender. E muitas dessas pessoas, vindas de grupos historicamente subrepresentados no mercado de trabalho, como mulheres, pessoas pretas e pardas, pessoas LGBTQIA+, migrantes, pessoas com deficiência, que muitas vezes não consideram a carreira de tecnologia por olharem para ela e verem que é uma carreira muitas vezes voltada só para um ambiente mais masculino, né, com um perfil de pessoas mais estigmatizadas. E aí estamos aqui hoje para falar que não é isso, que na Vanad a gente acredita que diversidade alimenta a inovação. Por quê? Porque equipes diversas geram soluções criativas e eficazes para os nossos clientes. E essas soluções são mais empáticas, acessíveis e personalizadas. Porque a gente não pode esquecer que a tecnologia está aí para atender quem? A pessoas. E pessoas são também diversas. Pessoas têm também jornadas diversas. Então, por que a tecnologia tem que ser sempre a mesma, do mesmo jeito? Não tem. Então, por isso que a gente tem que trazer pessoas também com olhares e trajetórias diversas, né? Por isso, a gente incentiva a autenticidade das nossas pessoas para trazer essas perspectivas únicas aos nossos negócios. Então, por isso é tão importante a gente estar aqui tendo esse bate-papo hoje com vocês e com representatividade aqui de pessoas que estão falando sobre as possibilidades, a arte do possível, através não só da tecnologia, mas das pessoas que imaginam a tecnologia de diferentes formas. E, Paty, você falou de contratação, são 926 pessoas contratadas já pela Vanad aqui na comunidade da DIO, a empresa que mais buscou talentos e efetivou esses talentos em oportunidades de estágio, de júnior, de nível pleno, sênior. A gente tem uma parceria de longa data, e eu queria que você desse uma dica para quem está assistindo a gente e ainda está buscando essa primeira oportunidade, que vê a Vanad como um lugar que eles gostariam de atuar futuramente e que brilha os olhos das pessoas que estão assistindo a gente ouvir esse número. Poxa, é uma empresa que realmente acredita nos talentos formados aqui na comunidade da DIO, na nossa plataforma, e busca nesses talentos aí, talentos para a sua própria operação. Perfeito, Haru. Então, para quem está assistindo a gente, né, e já pensou em trabalhar em tecnologia, assim, é um mercado, como a Lúcia falou, está em ascensão, existem muitas possibilidades de trabalho. Eu acho que Luciana trouxeram para a gente que é um mercado que se reinventa o tempo inteiro, né? Então, é um mercado que exige que as pessoas também estejam se capacitando o tempo todo, e com muitas possibilidades. A Ana trouxe para a gente aí como todo o background, né? Toda a capacitação dela anterior, que não era em tecnologia, ajuda ela no dia a dia dela de tecnologia. E a gente tem inúmeros exemplos disso, né? Então, e quem nunca se imaginou também trabalhando nesse mercado, saiba que tecnologia é um espaço seu também, né? A gente acredita que a tecnologia é feita para todos e para todas. Então, às vezes, por falta de referência, as pessoas não se veem nesse mercado, ou às vezes por falta de incentivo, barreiras sociais, econômicas, mas é justamente por isso que a gente cria programas como esses, porque a gente sabe que eles conseguem atingir muitas pessoas em muitos lugares do Brasil, né? A gente quer realmente abrir portas, derrubar muros aí, democratizar ao máximo o acesso ao conhecimento, mas também trazer histórias de pessoas com trajetórias diversas que hoje estão conosco. Então, se a gente entrar lá no próprio ambiente da DIO, a gente traz diversos profissionais à Vanad que foram contratados até por meio da Digital Innovation One, com trajetórias tão diversas, que vieram de ambientes tão diversos, que mostram que é possível, né? E necessário, gente, é necessário trazer esse mundo plural, né, para um mercado tão dinâmico e que se reinventa, né? Por isso os nossos bootcamps, eles são pensados também para acolher quem está começando. As trilhas são acessíveis, a gente tem mentoria, tem apoio de uma cultura que valoriza o crescimento contínuo e a inovação, tanto com foco nas hard skills quanto nas soft skills, né? Como a Lúcia trouxe, que ambos são essenciais para a progressão de carreira. Eu brinco que muitas vezes a gente contrata as pessoas por causa das hard skills e a gente demite por causa das soft skills. Porque, de novo, tecnologia é um meio, a gente está lá para servir pessoas. Então, é necessário ter essa gama de habilidades comportamentais que vão diferenciar a pessoa
pessoa no mercado no dia a dia. Então, por isso, gente, se você nunca considerou, já estava pensando numa carreira de tecnologia, vai lá, conhece um programa, se inscreve. Eu sei que a gente ainda tem bolsa e com certeza você vai encontrar ali um ambiente acolhedor com pessoas como você para se inspirar, para dar a mão, para seguir aí nessa trajetória. Perfeito, Paty. Para a gente seguir aqui para o nosso encerramento, quero fazer uma rodada final de perguntas com vocês, começando pela Ana. Ana, tem mais algum conselho, mais alguma dica que você acha que seja valiosa para quem está fazendo transição de carreira, ou até para quem também, de alguma forma, quer dar esse primeiro passo na área de tecnologia? Estude, estude e estude. E tenha coragem. Só vá. Acho que essa oportunidade que vocês estão dando, ela é ímpar, é uma oportunidade de treinamento, e aí, como a Paty falou, inclusive de soft skills, né? Porque a gente nasce com esses soft skills dentro da gente, a gente só precisa treinar. Tudo é treinamento na vida. E até aqueles que não são naturais, não é a nossa zona de conforto, a zona de conforto não faz ninguém crescer. A gente precisa sair dela. Vai doer um pouquinho no início, mas depois você se acostuma e você vai. É um aprendizado de máquina quase. Nós somos quase uma maquininha bem treinada, a gente vai longe, sabe? Então, estude, tenha coragem e não perca a oportunidade. Acho que a gente... E eu encarei muito também essa oportunidade que eu tive como um cavalo encilhado. Ele não passa muitas vezes na sua frente. Às vezes ele passa uma vez só. Então, a gente precisa agarrar a oportunidade e ir com coragem, né? Então, acho que esse é o principal conselho que eu dou. Vá. Perfeito, Ana. E Lúcia, para a gente é uma honra muito grande estar construindo o presente da educação em tecnologia com foco em IA. Mas queria que você falasse um pouco do que o pessoal que está assistindo a gente hoje pode esperar do futuro. Porque como a gente falou aqui na nossa gravação, a gente tem diversas possibilidades no mercado. A cada dia a inteligência artificial vai impactando de forma exponencial a nossa rotina, o nosso cotidiano, o nosso dia a dia. Mas o que eles podem esperar do futuro da educação da inteligência artificial? Bom, eu acho que é difícil esse exercício, né, de futurologia, assim, mas o que a gente tem escutado muito aqui, o que a gente também tem apostado como negócio, né, é um mundo realmente agentificado, né? Então, o Satya fala an agentified world. Então, é um mundo onde a gente tem muitos agentes trabalhando para nós. E esses agentes, eles podem estar presentes tanto na nossa vida pessoal, quanto na nossa vida do trabalho, né? E eles já estão presentes. Quando a gente olha, né, para uma Alexa, para uma Siri, não deixam de ser agentes, né? São agentes padrões que, enfim, eles já vêm todos iguais ali, mais ou menos do mesmo jeitinho. Mas vislumbra-se, né, que a gente vai chegar num ponto que a construção de um agente vai ficar muito, muito fácil, né? Ela já está muito fácil. Eu, por exemplo, não sou uma pessoa técnica e eu já construí pelo menos 3, 4 agentes. Então, né, hoje você consegue fazer um agente com low code. E isso traz realmente um universo de possibilidades para aprendizado e para performar tarefas no trabalho. Então, hoje é possível você construir o seu próprio agente que vai te ensinar meia hora por dia o conteúdo que você quiser, que vai te trazer as principais notícias do dia, que vai, né? Enfim, então, eu acho que tem aí todo um mundo de possibilidades com nossos próprios agentes, sejam agentes padrões, como, por exemplo, o Copilot, né? Ou agentes que a gente mesmo constrói. Maravilha. E para a gente fechar, Paty, obrigado por ter topado estar aqui com a gente, principalmente por liderar essa iniciativa que é o Bootcamp, que a gente tem inscrições abertas. Queria passar para você reforçar esse convite. Quem está assistindo a gente aqui ainda tem a oportunidade de poder se inscrever e garantir uma bolsa patrocinada pela Vanite para estudar .NET com inteligência artificial. Queria que você desse um empurrãozinho para quem ainda não garantiu a matrícula, quem ainda não se matriculou no Bootcamp. Perfeito, Haru. Gente, vão lá,
conheça um pouco mais sobre o modelo, conheça um pouco mais sobre a Vanad. É importante também você olhar para uma empresa e olhar para os seus valores, entender se aquela empresa está alinhada ao seu propósito, tá? Eu sou suspeita para falar, eu estou há 13 anos na Vanad. A Vanad é uma empresa que eu respeito muito, é uma empresa muito íntegra, uma empresa que olha para temas que são importantes para mim, como impacto social, diversidade e inclusão, e é por isso que eu estou lá há tanto tempo. Foi um match que deu certo, mas olhe também se esses temas, né, são relevantes para você e fazem sentido para você, uma empresa que você vai ter oportunidade de crescimento, desenvolvimento, e vai ter oportunidade, né, de conversar com empresas parceiras e clientes, como que a gente está conversando aqui com a Lúcia e com a Ana. Se dê uma chance, se desafie para o novo aí, em relação à tecnologia, em relação à inteligência artificial. E com certeza aí outras oportunidades virão também por meio do todo o ecossistema da Digital Innovation One. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado aqui do nosso bate-papo. Ana, Lúcia, Paty, obrigado por estarem aqui junto com a gente hoje, compartilhando dicas, a visão de vocês e principalmente incentivando e inspirando aqui a nossa comunidade a dar espaço em relação ao mercado de tecnologia. E, pessoal, a gente tem diversas oportunidades, como a Paty falou, a gente está com o Bootcamp de .NET com a Vanad, inscrições abertas para você aproveitar, ter uma trilha mega intensa. Todos esses pontos que a gente endereçou aqui na live, de você preparar suas soft skills, de você entender como a inteligência artificial pode ajudar você como talento em tecnologia, tudo isso você consegue, participando desse bootcamp, você consegue ter esse desenvolvimento para a sua carreira. Com certeza uma oportunidade, como a própria Ana falou, não vai passar 2 vezes. Então, aproveite, não deixe de garantir suas inscrições, e a gente se vê numa próxima. Ana, Paty, Lúcia, muito obrigado pelo bate-papo de hoje. Obrigada pelo convite. Obrigada, gente. Até mais.